Que bom ter você aqui. Que a paz e a luz de Deus encham o seu coração hoje. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos livros mais misteriosos e controversos que já foram associados à fé cristã. O livro de Enoque. Por que ele não está na sua Bíblia? O que ele diz que causou tanta inquietação nos líderes da Igreja Antiga? E principalmente, deveríamos ou não considerar esse livro como inspirado por Deus? Então, vamos começar. A Bíblia nos apresenta Enoque de forma breve, mas poderosa. Em Gênesis 5:24 está escrito: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Em Hebreus 11:5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Isso já desperta a nossa curiosidade. Que tipo de homem foi esse, que teve um relacionamento tão íntimo com Deus, a ponto de não experimentar a morte? E aí entra o tal livro de Enoque, atribuído a esse personagem, com textos apocalípticos, relatos de anjos caídos, relatos do céu, profecias e mais. Mas afinal, de onde vem esse livro? Por que ele existe? O chamado livro de Enoque, ou mais precisamente, 1 Enoque, é uma coletânea de textos antigos de origem judaica, provavelmente compostos entre os séculos III a.C. e I depois de Cristo. Esse livro não foi escrito por Enoque, o bisavô de Noé, mas sim por autores posteriores que usaram o nome dele como referência, uma prática comum chamada pseudepigrafia. Mesmo assim, o livro era altamente respeitado por certos grupos de judeus e foi muito influente entre os primeiros cristãos. Inclusive, o próprio livro de Judas, no Novo Testamento, cita diretamente o livro de Enoque. Livro de Judas, capítulo 1, de 14 a 15 diz: também destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Essa citação não está em Gênesis, ela está literalmente no livro de Enoque, capítulo 1, verso 9. Ou seja, os cristãos primitivos conheciam esse livro, e alguns até o tratavam como sagrado. O livro de Enoque é dividido em 5 partes principais. Primeira parte: o livro dos vigilantes, capítulos 1 a 36. Narra a queda dos anjos, chamados de vigilantes, que se rebelaram, desceram à terra e tomaram mulheres humanas, gerando os nefilins ou gigantes. Essa parte é relacionada a Gênesis 6, 1 a 4, mas com muito mais detalhes. Os anjos ensinariam aos humanos magia, astrologia, uso de armas. Ou seja, trouxeram corrupção ao mundo. Deus envia então arcanjos para julgar esses anjos caídos e purificar a terra. Segunda parte: o livro das parábolas, capítulos 37 a 71, traz visões apocalípticas do futuro, do juízo final e da figura de um personagem chamado Filho do Homem, muito semelhante a como Jesus é descrito no Novo Testamento. Terceira parte: o livro astronômico, capítulos 72 a 82, apresenta um extenso calendário solar e explica o funcionamento dos corpos celestes. Muitos acreditam que era uma tentativa de corrigir o calendário lunar dos judeus. Quarta parte: o livro dos sonhos, capítulos 83 a 90, uma sequência de visões simbólicas da história de Israel, usando animais para representar povos, líderes e eventos. Quinta parte: a epístola de Enoque, capítulos 91 a 108. Aqui temos conselhos éticos, advertências contra o pecado e promessas para os justos no fim dos tempos. Mas por que o livro de Enoque foi banido da Bíblia? Essa pergunta é complexa, mas vamos responder ponto por ponto. Ponto 1. Não foi aceito no cânon judaico oficial os rabinos que consolidaram o Antigo Testamento judeu. Após o século I depois de Cristo, não incluíram o livro de Enoque em sua lista oficial. Eles viam o conteúdo como mitológico demais e problemático. Ponto 2. Rejeitado por muitos líderes da igreja cristã. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o livro de Enoque era lido e respeitado, especialmente por alguns pais da igreja. No entanto, com o tempo, à medida que a igreja foi consolidando os livros que fariam parte do cânon bíblico oficial, Enoque foi deixado de fora. Motivos:
linguagem altamente simbólica, doutrinas angelológicas muito avançadas e descrições apocalípticas que não batiam com a teologia oficial. Ponto 3. Medo de heresias. Algumas seitas e movimentos gnósticos começaram a usar o livro de Enoque para justificar doutrinas estranhas, como culto aos anjos e interpretações esotéricas. Com medo disso, muitos líderes da igreja optaram por deixar Enoque de fora, para evitar confusão doutrinária. Ponto 4. Apenas uma igreja manteve a única igreja cristã que manteve o livro de Enoque em seu cânon, é a Igreja Ortodoxa Etíope, onde o livro é lido até hoje como parte da Bíblia. O que temiam no livro de Enoque? O que mais causava desconforto era a história dos anjos caídos e da origem dos nefilins, a autoridade de Enoque como alguém que viu o céu e foi mensageiro de Deus, a figura do Filho do Homem, associada profeticamente a Jesus. Antes do Novo Testamento, a quantidade de visões apocalípticas e julgamentos. Muitos estudiosos acreditam que esse livro preparava espiritualmente os judeus para a chegada do Messias. E isso poderia minar a autoridade dos líderes religiosos da época. Devemos ler o livro de Enoque? Essa é uma questão que muitos cristãos fazem. A resposta curta é: pode ler sim, mas com discernimento. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo, retende o bem. O livro de Enoque não é inspirado como os 66 livros do cânon bíblico, mas ele é uma fonte histórica e espiritual valiosa, principalmente para quem quer entender o pano de fundo do Novo Testamento. Inclusive, ele pode nos ajudar a entender melhor o que os judeus e os primeiros cristãos criam sobre os anjos, demônios, juízo, céu, inferno. Aliás, se você gosta de estudos assim, deixei aqui nos cards um vídeo onde explicamos a hierarquia dos anjos segundo a Bíblia. É um conteúdo que vai te ajudar a conectar ainda mais os temas que aparecem no livro de Enoque com a palavra de Deus. Vale muito a pena assistir depois. O livro de Enoque é uma das peças mais enigmáticas e provocadoras da literatura antiga. Ele nos oferece um vislumbre do pensamento dos judeus antes da chegada de Cristo, e nos faz lembrar de algo muito importante. Nem tudo que é antigo é inspirado, mas tudo que é popular também precisa ser examinado com sabedoria. O importante é que a Bíblia, a palavra revelada de Deus, já nos dá tudo o que precisamos para a salvação, para conhecer a Cristo e viver de forma santa. Mas estudar livros como Enoque com olhos críticos pode fortalecer sua fé, ampliar seu conhecimento e te preparar melhor para discernir o certo e o errado nos dias em que vivemos. Se essa mensagem falou com você, deixe um like e compartilhe esse vídeo com alguém que também tem dúvidas sobre o livro de Enoque. E me conta aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar desse livro? O que mais te chamou a atenção? E olha, se esse vídeo te fez querer entender mais da palavra, deixa eu te dar uma dica do coração. Ter uma boa Bíblia de estudo muda tudo. Sério mesmo. Separei alguns links aqui na descrição e também no primeiro comentário com Bíblias que eu gosto muito. Tem modelos bem completos, outros mais simples, versões femininas, infantis, tudo para te ajudar a crescer na fé de um jeito mais profundo e verdadeiro. Nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor.